Sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre altas habilidades. No vídeo anterior, eu falei um pouco da nossa experiência, da minha como mãe, do meu esposo como pai, como descobrimos que nosso filho tinha altas habilidades, contei um pouco dessa história e hoje nesse vídeo eu vou contar que buscou o diagnóstico, com quem nós buscamos o diagnóstico. Mas antes disso, eu gostaria de falar um pouco sobre algo que eu considero muito importante, que são as características de crianças com altas habilidades. Então, eu vou começar falando sobre algumas que nós percebemos no Miguel. E percebeu que ele tinha um raciocínio muito rápido, ele sempre foi uma criança muito bem-humorada. Uma coisa que eu percebi muito cedo também foi que ele fazia muitas perguntas, eu respondia como responderia para qualquer criança, mas com ele não funcionava. Uma resposta simples ele não aceitava, tinha que ser uma resposta mais completa. Se eu respondesse qualquer coisa, ele queria saber por quê, e aí se eu tentava desviar o assunto, ele perguntava por quê e por quê consecutivamente. Então, crianças com altas habilidades não aceitam respostas rasas, sempre tem que ser uma resposta que faça sentido para eles. Eles são extremamente literais mesmo, tanto que eles têm muita dificuldade, ao menos eu percebi isso no meu filho, que ele tinha bastante dificuldade de entender metáforas. Hoje ele já compreende, porque isso foi trabalhado com ele, mas ele não entendia. Hoje algumas coisas ele não entende, inclusive hoje ele disse assim para ele, vamos trocar essa calça, filho, que essa calça tá pega-pinto. E ele me disse assim, o que é pega-pinto, mamãe? E eu tava querendo dizer que a calça estava curta, né? Então eu tive que dar toda uma explicação para ele. Se alguém for pegar um pintinho, correr atrás do pintinho e tiver bastante barro e a pessoa tiver com a calça comprida, será que vai acontecer? Aí ele olhou para mim e falou, vai sujar a calça. Eu falei, sim. Então, o que a pessoa precisa fazer para não sujar a calça? Aí ele falou, usar uma calça mais curta. Eu falei, sim. Então, por isso que quando a calça tá curta, a gente chama de pega-pinto. Então, todas as coisas são assim com eles. Eles sempre precisam de uma explicação completa, literal. Outro dia ele estava fazendo aula de piano e eu não fico junto com ele quando ele tá fazendo as aulas dele porque ele não gosta. Então, ele prefere ficar sozinho com os professores. Eu fico normalmente num ambiente perto, numa sala ao lado, eu fico ouvindo, porém eu não posso ficar ali junto com ele. Se eu ficar junto, ele não se desenvolve com o professor. Então, ele não gosta. Ele diz para mim, mamãe, eu preciso da minha privacidade. Então, eu deixo ele sempre com o professor e fico do lado, numa sala ao lado, eu continuo escutando o que eles estão conversando, o que ele está aprendendo, porém não posso ficar no mesmo ambiente. E na aula de piano dele, eu escutei no outro ambiente que eu estava, que o professor falou assim para ele, olha, Miguel, nós vamos dividir o piano, como se a gente estivesse cortando ao meio, dividindo em duas partes. E aí eu escutei ele falando assim pro professor, como assim? Nós vamos cortar o piano no meio? Como que a gente vai fazer isso? Então vocês percebem como qualquer pessoa, eu acredito que entenderia que isso não é literalmente cortar no meio, mas sim dividir em duas partes mentalmente, metaforicamente. Mas eles não entendem metáforas. E o professor explicou para ele, não, a gente não vai cortar o piano no meio, a gente vai só dividir na nossa cabeça, e aí ele entendeu. Então, tem umas características muito particulares dessas crianças. E nem todas apresentam as mesmas características. Então, talvez o meu filho tenha
particularidades que outras crianças não vão ter, outras vão ter o que o meu filho não vai ter. Mas eu vou falando aqui sobre algumas que talvez faça sentido para vocês que estão vendo esse vídeo, e aí vocês já sabem que talvez uma criança vai ter todas, talvez uma criança vai ter apenas algumas, outras vão ter outras. Uma outra coisa que eu percebi também desde bebê é que o meu filho, ele era muito sensível ele tinha muita sensibilidade no tato, no olfato, na audição, no paladar, em todos os sentidos, ele era muito mais aguçado do que normalmente eu percebia em mim mesma ou em outras pessoas, em outras crianças. Então, eu sempre tenho que cortar todas as etiquetas das roupas dele. Ele não... Se tiver uma coisinha assim, um cabelo ali dentro que esteja incomodando ele, aquilo se torna insuportável para ele. Ele tem a audição muito apurada, então assim, ele ouve muito, parece que muito mais longe do que o normal, ou muito mais, consegue absorver também, por exemplo, duas falas, uma fala aqui, outra ali, ele está fazendo alguma coisa, ou vendo um vídeo, e ao mesmo tempo ouvindo o que a gente está falando, então a gente precisa tomar bastante cuidado com o que a gente fala. Uma outra coisa é a alimentação. Ele tem bastante sensibilidade também na textura da comida. Então, isso foi algo que foi bem difícil para mim no começo, principalmente quando ele era bebê, quando ele começou a comer, a se alimentar. Ele aceitava facilmente, por exemplo, feijão e arroz, comidas salgadas, principalmente comidas salgadas. Agora, já frutas ele não aceitava. Aí as pessoas diziam assim, é porque você não insiste, é porque você tem que insistir, você tem que tentar. Eu tenho vídeos gravados do meu filho fazendo náusea e cuspindo quando eu comecei a oferecer alimentos para ele. E eu tentei de tudo. A médica disse que era para eu cozinhar as frutas e de repente fazer ali uma papinha, que de repente ele aceitaria, ou só o caldo, o caldinho da laranja, enfim, das frutas, da maçã, e ele não aceitou de forma nenhuma. Então tinha coisas que o meu filho não aceitava, que ele fazia náusea e ele vomitava se eu insistisse, e isso acontece até hoje. Então, eu preciso ter muito cuidado com as coisas que eu vou... Se ele disser que ele não gostou do cheiro, por exemplo, então, com certeza, ele não vai conseguir comer aquilo que eu tô oferecendo para ele. E isso é uma coisa que as pessoas têm bastante dificuldade de entender. Principalmente as pessoas que são muito radicais em relação à alimentação dos filhos. Tem que comer legumes, tem que comer fruta, tem que comer isso, tem que comer aquilo. Com o meu primeiro filho não foi assim. Eu oferecia as coisas para ele e ele aceitava. E eu sempre fiz questão de oferecer comidas saudáveis na primeira alimentação dos meus filhos. Mas com o Miguel não funcionou. Ou seja, ele não as coisas que ele não aceitava, não tinha jeito. Então, essa é uma das características também. Memória. Eles têm uma memória extremamente apurada. Eles lembram de tudo e lembram com detalhes. Por exemplo, essa semana eu perguntei para ele o que ele teve na aula e ele me falou exatamente todas as páginas. Olha, eu tive ciências, página tal, tal, tal. Eu tive matemática, tal e tal coisa. Então, ele lembra de muitos detalhes. Eles têm uma memória incrível. E a memória do Miguel é inacreditável. Então, essa é outra característica. Eles têm muita empatia desde sempre, assim, por outras pessoas, por outras crianças.
O Miguel, eu lembro que ainda muito pequenininho, com 1 aninho e pouco, ele já caminhava e ele ia na escola de educação infantil. E tinha os bebês lá na escola de educação infantil. E ele, por exemplo, nunca chegou perto de um bebê para tentar pegar um bebê, que normalmente as crianças fazem isso, né? As crianças querem pegar os bebês do colo. Também em relação aos animais. Por exemplo, ele ganhou uma gatinha, eu acho que ele tinha uns 3 aninhos e pouco por aí. Ele ganhou uma gatinha e ele nunca quis pegar, ficar pegando, ficar apertando, coisas que é normal, que é natural as crianças fazerem por curiosidade, porque elas estão conhecendo, mas ele não, ele sempre entendeu que os animais, que ele poderia machucar, ele entendia dessa forma e até hoje ele entende dessa forma. Hoje nós temos 3 gatos e essa primeira gatinha que ele ganhou deu cria, e quando os gatinhos nasceram, que eram bem bebezinho, eu inclusive quis que ele pegasse, que ele segurasse, e ele tinha muito medo de machucar, ele não queria, ele se negava a segurar. E ele ama os animais, ama, mas ele tem muito respeito pelos animais. Então, essas são características muito marcantes. A preocupação com o meio ambiente, preocupação com o planeta. Posso citar até um exemplo. Nós estávamos no clube, eu, meu filho mais velho, meu esposo e o Miguel. E a gente foi caminhando, assim, chegando em direção à piscina, e o Miguel ficou para trás. Quando a gente olhou, ele voltou correndo, porque o senhor tinha jogado, acho que era um papel no chão. E ele voltou, juntou o papel e colocou no lixo. E ele não falou nada para aquele senhor. Então, também eles têm muita noção. Ele disse assim para nós, não pode jogar lixo no chão, porque se a gente joga lixo no chão, aí entope os canos, enfim, esses lixos vão se acumulando, chegam no mar e mata os golfinhos, mata os peixes, mata as baleias. Então, ele deu toda uma explicação do porquê que ele tinha voltado lá para pegar o papel e jogar no lixo. Mas ele não disse para aquela pessoa, olha, você está fazendo uma coisa errada. Hoje ele até fala. E com altas habilidades normalmente são muito sinceras, elas falam muito assim, o que elas pensam, e falam na cara, e falam aquilo que elas relacionam como verdade, como justo. As características que são diferentes das características de outras crianças. Agora eu vou falar um pouco do diagnóstico, que eu acho que é bem importante. Como que a gente viu o diagnóstico do Miguel? Lembra que no outro vídeo eu falei para vocês que a médica pediatra tinha indicado um neuropediatra para que a gente levasse, e eu contei toda essa história. Para você que não viu o primeiro vídeo, volta lá e assista, e depois que terminar esse vídeo, você vai lá, eu vou deixar o link aqui na descrição. Então a gente levou ele no neuropsicólogo e ele passou a fazer esse acompanhamento. Ele tinha 4 aninhos e ele começou nesse momento o acompanhamento, que foi bem longo. Então, uma das coisas que eu gostaria de dizer para vocês, o diagnóstico não é uma coisa que se faz em um dia. Precisa que esse profissional converse com essa criança, ele não vai avaliar apenas o QI dessa criança, que muitas pessoas acreditam que é dessa forma e não é. Então, ele vai avaliar várias outras coisas, e isso é demorado, demanda um tempo. Eu não lembro exatamente quanto tempo isso demorou, mas ele foi muitas sessões
E o neuropsicólogo fazendo as avaliações, fazendo testes, conversando com ele, até ali fazer um diagnóstico. Ele teve esse diagnóstico aos 4 anos, com um teste adaptado, que é o... Ai, agora eu não lembro, mas eu vou deixar aqui na descrição para vocês o nome, porque agora realmente me fugiu completamente da cabeça o nome do teste. E com 6 anos e um pouquinho, ele fez outro teste, que é o WISC, com o mesmo neuropsicólogo, que foi para quando ele foi ali, que ele passou da escola de educação infantil para o primeiro ano do ensino fundamental. Então ele fez outro teste, esse teste confirmou o primeiro teste, e aí a gente levou, apresentou na escola e tudo mais. E o que eu queria dizer para vocês que é muito importante. O nosso filho, ele não tem problema de convivência social, por exemplo, que normalmente crianças com altas habilidades têm problemas com os seus pares, com pares da mesma idade, porque eles têm interesses diferentes. O Miguel teve esse problema logo ali com 4 anos, que foi quando a gente buscou o diagnóstico. E a partir do diagnóstico, ele começou a fazer acompanhamento uma vez por semana. E ele faz acompanhamento desde então, com o neuropsicólogo. E esse acompanhamento é muito, muito importante. Porque todas as questões, todos os problemas que o Miguel apresentou durante todo esse tempo até aqui, o neuropsicólogo fez intervenções com ele, de forma que ele entendesse e que ele conseguisse amadurecer isso nele. Eu acho que essa seria a expressão mais correta. Então, ele consegue conviver tanto com crianças da idade dele, ele consegue brincar com crianças menores e com crianças mais velhas. Então, ele tem essa... Como é que eu vou explicar? Ele se adapta à pessoa com quem ele está conversando, com quem ele está brincando, com quem ele está convivendo, e isso inclusive com pessoas adultas. Então eu queria deixar aqui nesse primeiro vídeo essa questão que é bem importante e que eu não vejo pessoas que falam sobre altas habilidades falar sobre a importância de um acompanhamento psicológico para essas crianças. Eu acredito que seja, inclusive, a questão mais importante nesse processo, porque os pais também precisam de acompanhamento, não é fácil para os pais, para nós pais. Então, esse acompanhamento psicológico, neuropsicológico, é muito importante, tanto para a criança quanto para os pais. E assim eu encerro esse vídeo de hoje, que eu já me alonguei bastante. Eu pensei que eu poderia falar um pouco mais, como sempre eu penso que eu poderei falar um pouco mais, no entanto, sempre fica muito longo e eu não quero que fique cansativo para vocês. Então, no próximo vídeo eu volto com outras questões, com outro tema sobre altas habilidades. E ao invés de falar, que primeiramente eu tinha pensado em falar aqui, citar as características das crianças com altas habilidades, sobre a visão, uma visão mais literal, que é a visão do MEC, né, do Ministério da Educação, que é o que ampara nós aqui no nosso país. Eu vou deixar o link para vocês, e aí vocês podem acessar e ler com mais tempo, e eu acredito que até fique melhor para vocês. Se vocês têm alguma pergunta, algum comentário para fazer, alguma dúvida, então comentem, deixem nos comentários. Se gostaram desse vídeo, conhecem alguém que precisa dessa informação, compartilhem, curtam, comentem e se inscrevam no canal, e não esqueçam de ativar o sininho das notificações para receber
assim que eu postar novos vídeos, vocês receberem a notificação. Um grande abraço, um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.